Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, e mais uma noite de estudo e reflexões. E hoje a obra que vamos estudar é o Livro dos Médiuns, como temos feito em todas as terças-feiras. Estamos no capítulo 26 do Livro dos Médiuns. Então agradecemos a companhia dos amigos que já estão conosco, Tânia, Laura, que já está conosco, Célia, são amigos que todas as noites nos encontram para esta vivência que nós temos feito então aqui. Vamos fazer inicialmente a nossa prece, dada a importância, né, que nós precisamos melhorar um pouco o nosso clima, a nossa psicosfera, e a prece é o elemento ideal para tudo isso. Então vamos agradecer a Deus, dizendo simplesmente: Pai de bondade, concede-nos a paz, a luz, o bem, para que dessa forma, Pai, possamos nós também compartilhar desta paz, dessa luz e deste bem com todas aquelas criaturas que conosco partilham dessa caminhada. Permita, Pai, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco através dos amigos espirituais que nos intuem, nos inspiram, nos amparam a cada jornada. E assim, que possamos ter momentos de lucidez, momentos de iluminação, momentos de reflexão e, sobretudo, de decisões de fazer o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que partilham conosco dessa jornada. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então, seguindo aqui as nossas reflexões, vamos fazer a nosso estudo da parte do Livro dos Médiuns, capítulo 26, que trata das evocações, das perguntas que eram possíveis de serem feitas nas evocações. E por conta disso, nós estamos então no item 289, com perguntas sobre o futuro. Nós já vimos o que se podia perguntar, o como perguntar, e agora nós temos esse trecho do capítulo 26, do item 289, que fala a respeito das perguntas sobre o futuro, porque muita gente procura verdadeiramente a casa espírita, os espíritos, para saber o futuro, o que vai acontecer, como vai acontecer ou não. E assim, Kardec então está nos mostrando se era possível isso, né? Se era correto, era possível, se era adequado, perguntarmos sobre o futuro. O item de número 11 foi a última pergunta que nós fizemos, mas antes disso vamos dar boa noite aos amigos Clemilda, Rosa, Sônia, Terezinha, Reginaldo, seu Antônio, Silvia, Gislene, Edith, Laura, Lourdes, Beth, Sebastiana, Terezinha, Ana Maria, Dilza, Ivete. Gente, isso aqui não acaba mais, graças a Deus. Jane, Célia, Rosângela, Tânia, amigos que estão conosco todas as noites, Betinha, todos conosco, Cidinha, Mauro, são os amigos que partilham conosco deste momento importante para as nossas vidas. Nesse item de número 11, era uma pergunta que Kardec fez, e foi a última coisa que comentamos na semana passada. Porque os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam data? Essa foi a pergunta. Espíritos sérios, quando fazem o médium pressentir um acontecimento, quando ele traz algo neste caminho, porque é que eles geralmente não marcam data? E isso é uma dica muito importante para todos nós, porque a cada momento nós vemos pessoas trazendo ensinamentos, trazendo revelações, falando e marcando data para os acontecimentos, né? Como o mundo espiritual que através dela se comunica marcando data. Nós temos sempre que ter desconfiança sobre isso,
porque espíritos sérios, como diz Kardec, não marcam data. Até porque as datas são imprevistas. Mais dia, menos dia, dentro de um período, dependendo das coisas que estão acontecendo. No momento presente, essas datas elas podem ser alteradas. Então, por conta disso, nós temos que tomar sempre cuidado. A essa ressalva, espíritos sérios não marcam data. E Kardec perguntou o porquê disso. Seria porque eles não podem ou porque eles não querem? Interessante que ele não está falando de espíritos sábios, espíritos iluminados, está falando de espíritos sérios, de pessoas desencarnadas, sérias, íntegras, éticas, responsáveis. Esses são os espíritos sérios. E ele diz, eles não podem ou eles não querem isto? E os espíritos respondem a ele por uma e outra razão. Então há o não poder e há o não querer também. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É um aviso que vos dão. Eles podem fazer pressentir que algo possa acontecer, que algo venha se desenrolar, sem falar de data, sem nada. Mas, como diz, fique atento, fique ligado, porque algo está se desenrolando e poderá acontecer. Quanto a precisar uma época, então marcar uma data, muitas vezes não o devem. Outras não o podem por não conhecerem. Eles também não sabem. E aí a gente lembra Jesus quando falava do final dos tempos. Ele diz que no final dos tempos haveria dor, haveria pranto, ranger de dente, dificuldades, guerras, enfim, um punhado de coisas ruins para nós. Ele disse, mas no final dos tempos, mas ele reforça, ele conclui o seu pensamento, dizendo, mas, esse mais é muito importante, quando ele diz, ainda não é o fim. Porque o fim para nós, para a nossa história de humanidade, é de redenção desta humanidade, de pessoas melhores, de pessoas mais íntegras, de pessoas felizes, de pessoas sábias. Este é o fim da nossa jornada. Portanto, nós temos que ver aí. E quando perguntaram então os apóstolos a Jesus naquele momento, assim, mas Senhor, e quando é que tudo isso vai acontecer? Esse eu não sei. Falando de um fim final feliz, a conclusão da obra. Ele disse, eu não sei, só o Pai o sabe. Então nem Jesus sabia. E assim, como espíritos comuns como nós mesmos, né? Embora alguns melhores, mais sérios, mais responsáveis, mais sábios, como vão poder precisar qualquer coisa neste caminho? Não vão. Então os espíritos dizem a Kardec, o espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus o conhece. Eles podem, sabe, o andar da carruagem a gente vai ver onde dá? É assim que pode acontecer. Mas como vai se dar, quando vai se dar, a gente não sabe. A gente está vendo que tudo leva a pensar neste caminho, nessa situação. Mas quando é que isso verdadeiramente ocorrerá? Não sabemos, porque muitas coisas podem ser alteradas durante a jornada. Então não está tudo ali delimitado, não está tudo marcado, pré-combinado, não. As coisas estão em andamento, em fazimento, estão se fazendo, dependendo das condições que estamos oferecendo então. Os espíritos levianos, os sem escrúpulos, indicam dia e hora, sem se importarem com a verdade. Enquanto os sérios não indicam data, os levianos não só indicam data, mas indicam o dia preciso e a hora precisa. Tal hora do dia tal vai acontecer isso.
Então eles preveem tudo isso sem se importarem com a verdade. Mesmo que seja fake, eles estão ali prontos a oferecer isso a nós. Vamos lá que ainda tem mais um pessoal que eu não disse boa noite: Sandra, Cida, Márcia, Thelma, Beth, Lília, Brígida, Gil, Eliana, Júlio, todos aqui conosco, partilhando desse encontro de clareamento das nossas ideias, um pouquinho mais de conhecimento, talvez tão pouquinho, mas um pouquinho que possa fazer a diferença. Então aqui vimos os dois comportamentos, de espíritos sérios e de espíritos levianos, que os próprios espíritos classificam como sem escrúpulos. Quem é sem escrúpulo não se importa com a verdade e cria um punhado de invencionice para os outros. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. É o alerta, acendeu a luz vermelha, preste atenção, para aí. Toda predição circunstanciada vai acontecer desse jeito, nessa hora, nesse dia. Então, quando há uma predição de um fato em andamento que deverá acontecer tal dia, tal hora, neste momento, com tal pessoa, fica atento, que diz ali, deve ser considerada suspeita. Na maioria das vezes, é alguma coisa extremamente suspeita. Vamos lá que ainda tem mais gente chegando. Meire, Eliana, boa noite. Os que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Jamais. Não perdem tempo com futilidade, nem com a ideia de ler a sorte. Eu vou contar um fato, de vez em quando a gente conta os fatos, né, que vem à mente. Minha mãe era uma pessoa que gostava muito dessa ideia de ver sorte. Onde ela sabia que tinha alguém que via sorte, lia carta, bola de cristal, o que tivesse, ela gostava de ir. Era comum no passado as pessoas procurarem isso. E eu detestava, como até hoje. Nunca gostei, nunca fui, não me interessa. E eu não me conformava da minha mãe gostar tanto dessa ideia. Mas houve um dia, aliás, 2 vezes aconteceu. Ela queria, tinha uma cigana que chegou em Taubaté, estava em um bairro e que lia a sorte no baralho, e ela quis ir. E disse, mas eu preciso que você vá comigo, eu não vou sozinha lá e tal e tal. E eu disse, mãe, eu vou, mas eu não entro. A senhora sabe que eu não gosto e eu não entro. Isso eu era menina, né? Desde menina, assim, meio teimosa com as coisas. E verdadeiramente, nós chegamos por volta de 2 horas da tarde, um sol de rachamamona, e eu fiquei na calçada. Nem para dentro do portão eu entrei, né? Mas daqui a pouco veio minha mãe com a senhora disse assim, olha, então a senhora volta outro dia, mas não traz a menina, que era eu. Aí eu falei, o que houve, mãe, já tão rápido? Ela assim, não. Ela não conseguiu ler a sorte porque disse que você estava atrapalhando aí no portão, vibrando contra. Então, gente, é aquilo. Nós criamos uma psicosfera em torno de nós que às vezes complica, né, para o outro que está intencionado nessas ideias, complica a questão. E aí minha mãe não me levava mais mesmo, porque por 2 vezes aconteceu isso, com pessoas diferentes, e eu acabei não indo mais com ela em lugar nenhum, porque ela gostava e eu não gostava, respeitava o jeito dela, mas a mim não trazia nada. Então nós vemos aqui essa questão de que os espíritos superiores jamais... Aquele que se pede ajuda para o mundo espiritual superior não vai ser enganado. E o mundo superior não perde tempo com futilidade, com ler sorte. Eles não estão aqui para isso. Não é essa a tarefa deles, né? Deixa eu ver a Sebastiana dando um recadinho. Numa situação difícil, em oração, pedir ajuda, ouvir mentalmente me dizerem, fim do ano que vem, meu coração acalmou, a solução se fez como ouvi. Exatamente, isso pode acontecer. Quando se faz uma prece, está se pedindo um socorro para determinada situação
e há merecimento e possibilidade de revelação. É o merecimento da criatura de ter uma revelação e, e a possibilidade dessa revelação. E é isso, apenas aquilo o coração acalmou e as coisas deram certo, né? O Gil disse, se tivesse dia, hora marcado, ano marcado, determinado, não teria o livre-arbítrio exato, porque é por conta disso, é por conta do nosso livre-arbítrio, das escolhas que fazemos, dos caminhos que desejamos seguir, que as coisas se alteram ao longo da jornada. Se alteram assim, e aí nós não temos mais certeza daquele fato se desenrolar. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Então, muitas vezes, nós vamos ver um exemplo disso. Há uma passagem do Evangelho onde Jesus, nos instantes finais da sua vida, ele está falando aos apóstolos que ele era a hora dele, a hora se aproximava e ele iria então partir. E os apóstolos estavam muito entristecidos, porque o que seria deles sem o mestre ao seu lado para ajudá-los, para ampará-los. Então Jesus passa a eles uma informação, uma revelação. Eu me vou, mas rogarei ao Pai, e ele vos mandará um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito e outras coisas que por ora o mundo não pode conhecer. Jesus falou isso, falava do Consolador prometido, essa passagem conhecida com o nome de O Consolador Prometido. Então, o que nós vemos Jesus dentro desse comportamento, né? A providência colocou limites que podem ser feitos aos homens, daquilo que pode ser revelado. Jesus diz, por ora, o mundo não pode conhecer, vocês não têm condição de entendimento. Então, não poderia revelar mais do que aquilo, mostrar mais do que aquilo que ele estava falando, porque aqueles homens não entenderiam. Estava em aberta a revelação, ela está em aberto ainda, a grande revelação, que se faz escalonadamente. Então, nos dias atuais, talvez estejamos em condição de entender coisas que Jesus não pôde falar naquele momento, ensinar naquele momento, mas que os Espíritos nos trouxeram agora e nós estamos conseguindo entender. Mas se olharmos ali o livro dos Espíritos, muitas coisas que Kardec perguntou, eles diziam, por ora, não temos como explicar, vocês não conseguiriam entender, vocês não têm vocabulário, vocês não têm ciência. Então vejam que esta revelação, essa predição futura, ela está também limitada pelos elementos que nós temos a oferecer para a sua decodificação, para o seu conhecimento. Por isso é que ela vem devagarzinho, em gotas homeopáticas. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo que lhes é proibido revelar. Então, há coisas proibidas de serem reveladas, porque elas causariam mais aflição, transtorno, ou a ignorância humana tomaria essa revelação e faria qualquer coisa indevida com relação a esse fato, com relação a essa revelação. Então, coisas são proibidas de serem reveladas a determinadas pessoas, porque elas o resultado não seria satisfatório, o resultado não seria ideal. Quem insiste em obter uma resposta fica ali atormentando o mundo espiritual, mas eu quero saber, eu preciso saber como é que é. O que acontece? Se expõe à mistificação de espíritos inferiores. O superior não vai revelar, não vai participar, não vai agir. Mas a pessoa vai abrindo brecha pela sua insistência, pela sua ansiedade, pela sua curiosidade. Ela vai abrindo brecha para que espíritos inferiores, enganadores, cheguem até ela e digam um punhado de coisa, talvez que ela gostaria de ouvir, né? Talvez ela gostasse disso. Mas eles estão ali, sim, para enganar, para mistificar, sempre prontos
a aproveitar as oportunidades de expor a vossa credulidade. Nós estamos crentes, comendo com farinha aquilo, achando sim que beleza, e eles estão explorando essa nossa credulidade, a nossa ingenuidade. Se nós vemos pessoas aqui encarnadas entre nós, aplicando golpes nas pessoas crédulas, nas pessoas que acreditam, que vão ajudar, que vão fazer, e o outro aplica cada golpe que a gente vê, imagine se desencarnou e vai mudar alguma coisa. Esses espíritos vão continuar com essas ideias de quererem sim explorar a boa-fé do outro, enganar, tirar proveito, rir. É o prazer da criatura perturbar a vida alheia. Por conta disso, que nós, Kardec, eles justificam a Kardec o fato de que muitas vezes eles não podem e outras vezes eles não querem revelar, porque não ajudaria em nada, não levaria a caminho nenhum. No item de número 12, a pergunta de número 12, não existem homens dotados da faculdade especial para ver o futuro? Será que existem pessoas na face da Terra com uma capacidade mediúnica, uma faculdade especial, de ver o futuro, visualizar os fatos todos que vão se desenrolar? E os espíritos respondem sim. Existem pessoas com essa condição. Aqueles cuja alma se desprende da matéria. Perceberam? Então não é a faculdade para poder andar um movimento da matéria conscientemente. A Regiane está perguntando se travou. Travou. Nós estamos pelo celular, não está travando, está indo. Então depois vocês vão ter oportunidade de assistir. Mas aqui no computador realmente travou. Está voltando. Vamos ver então. Não travou só para a Regiane, não. Travou para todo mundo, já voltamos, estamos aqui outra vez. Então, gente, quando ele diz assim que a alma que se desprende da matéria, aquele cuja alma se desprende da matéria, é a capacidade desse desdobramento com consciência, de saber onde está, de observar os fatos, de visualizar alguma coisa. Não são todas as pessoas. Nós temos alguns exemplos na história, a própria Joana d'Arc fazia isso, com relação às batalhas que ela iria entrar. Ela sabia precisamente, ela antevia os acontecimentos, mas aquilo tudo já estava em andamento, aquela luta, aquela guerra, estava tudo em andamento, mas ela conseguia dar um passo adiante nos seus desdobramentos conscientes, através daquilo que é chamado êxtase. Uma faculdade mediúnica. E assim, ele diz, é nesse caso que o espírito vê. Quando desdobrado, ele vê. Às vezes, esse desdobramento, e não necessariamente, é no sono. No sono é comum a todos. E quanto mais evoluído, mais ele se desprende. Mas, quando ele está acordado, muitas vezes ele pode, por um relaxamento físico, um segundo de descanso, ele pode ter um desdobramento instantâneo e observar alguma coisa. Quando convém, Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem, mas ainda existem mais impostores e charlatães. É outro alerta que o Livro dos Médiuns está nos trazendo. Espíritos com essa qualidade são poucos que conseguem esse desdobramento e são tão sérios nessa condição que não revelam aquilo que estão vendo. Só se for extremamente necessário e se puder produzir o bem para a criatura a quem ele revela. Caso contrário, ele não revela, não mostra nada disso. Por isso, o cuidado.
Quando começa a falar muito, porque eu viajei, porque eu fui, porque eu vi, vai acontecer tal dia, tal hora, foi assim que eu vi o acontecimento, cuidado, está aqui, impostores e charlatães. Alguns impostores até inconsciente. Não é que ele tem o desejo, muitas vezes, às vezes tem um desejo tão grande de viver essa experiência que cria imagens mentais. Então, a sua impostura sobre o outro não é nem algo maldoso, mas é só um sinal da sua inferioridade. Mas charlatão já é diferente. Charlatão é enganador. É aquele que fica inventando coisas para o outro. Vamos lá, Ana Fátima, boa noite. Silvia, boa noite. Vamos ver quem mais. Eu vi, Mauro, eu já vi aqui também, boa noite. Que estejamos todos em paz. É tudo que a gente quer. E isso não é prever o futuro. É o futuro que nós queremos. Que precisamos trabalhar desde já. Trabalhar em nós mesmos todo o tempo. Não é fácil. Não é fácil nos mantermos em tranquilidade. Mas todos precisamos lutar em nós mesmos para adquirir a tranquilidade necessária. Herculano Pires faz uma nota nessa pergunta. Então, na obra, quando eu falo Herculano Pires, é porque nós temos traduções do Livro dos Médiuns de vários autores. De vários autores. Particularmente, eu gosto no Livro dos Médiuns da tradução de Herculano Pires. Já o Livro dos Espíritos, eu prefiro Guilom Ribeiro. Mas Herculano Pires, na sua obra, então ele faz algumas notas particulares sobre aquele fato. Então está aqui, essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Então essa faculdade de desprender-se da matéria vai se tornar algo mais comum no futuro. Essa faculdade pode ser chamada de precognição, profecia, visão do futuro, é tudo a mesma coisa. Profeta é esse que está vendo o futuro, aquele que visualiza o futuro, ou que tem pré-cognição, também tem uns que tem retrocognição, vê o passado. Então, no caso de ver o futuro, algumas pessoas têm essa faculdade. E é uma faculdade da alma que só pode exercê-la se desprende total ou parcialmente do corpo. Então, é preciso relaxar a sua ligação com o corpo físico para poder se deslocar um pouco desse corpo físico e aí ele percebe as outras dimensões, os outros fatos que estão ocorrendo, ter uma visão maior. Talvez nós entendêssemos um pouquinho mais quando olhamos aquelas experiências de quase morte, EQMs, onde o corpo da pessoa sofreu alguma coisa, está sendo cuidado num centro médico, num hospital, coisa assim, e a pessoa se sente flutuar, então ela saiu do corpo físico, está ligada a ele, mas ela saiu e ela vê o hospital, ela vê a rua, ela vê gente, ela vai para um lugar, ela vai visitar um parente, ou ela vê o que está acontecendo ali. Então é o mesmo fato e há pessoas que fazem isso com relativa facilidade então. A Silvia já disse que voltou, Regiane disse que sai e entra de novo. Qualquer coisa, gente, lembre-se, vai ficar lá no YouTube. A Ana Fátima, então, está dizendo que está sem som. Mas eu acredito que só para ela, porque os outros estão ouvindo e, de alguma forma, comentando. Então, tudo isso é nossa intempérie, nossa atmosfera carregada, o horário também carregado, ocasiona estas coisas. Regiane que está ouvindo normal. Vê como de uma companheira nossa, a Regina, disse assim, o meu celular travou, fez carinha triste, só vou poder ver depois. Nós estamos sujeitos, até porque os nossos aparelhos, eles estão sujeitos a essas influências magnéticas, dessas tempestades, desses raios de trovões, dessa movimentação, dessas cargas elétricas. E como nós mesmos sofremos essas influências, nossos aparelhos também. Vamos lá, considerando que tudo está normal, como diz a Flávia, o Mauro também, tudo normal, a Célia diz que está perfeito, vamos em frente com a nossa questão de número 13. Que pensar dos espíritos que se divertem predizendo a alguém sua morte
com dia e hora fixados? Porque acontece. Poucas pessoas têm revelações desse tipo de espíritos sérios com relação a dia e hora do seu desencarne. Poucas. E quando essas pessoas têm, é porque elas estão em condição de enfrentar isso sem tumultuar o seu íntimo, o seu ser, o seu coração, a sua mente. Elas estão prontas. Então, elas têm essa condição. Mas existem espíritos que levianamente vão falando. E há gente que acredita. Então, o que pensar dos espíritos que se divertem falando sobre isso com as pessoas? São brincalhões de mau gosto, que só querem se divertir com o susto que pregam. Nunca se deve preocupar com isso. Se algo é assim tão leviano, se não existe uma razão lógica para esse fato, então não considere. Porque é a mesma proposta daquela ideia, o mundo vai acabar não sei que dia, não sei que hora, não tinha tanta coisa assim? O mundo vai acabar, e tantas vezes falaram disso, e as pessoas se assustavam, algumas suicidaram-se por conta disso, outras se desesperaram, se livraram de todos os seus bens, porque já ia acabar o mundo. Foi um caos para muitas pessoas. Então não nos ocupemos disso, não demos ouvido a isso, porque não vale a pena. Mas como é que certas pessoas, agora ele diz seriamente, como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época de sua morte? Ele diz, ele sabe. Chico Xavier dizia que ele ia desencarnar num dia em que o povo estivesse muito feliz. E foi num dia de final de Copa do Mundo, quando o Brasil inteiro, quando o Brasil ganhou, e o brasileiro para futebol, vocês sabem como é que é, estava todo mundo feliz soltando o rojão. Aí Chico desencarnou em paz, porque era chegado o seu dia. Muitos sabem, a muitos é revelado isso. Na maioria das vezes, é que é o próprio espírito que o sabe nos seus momentos de liberdade. Então não é que ele recebeu uma revelação naqueles dias. Pode acontecer de ter uma revelação para ele, vai ser tal dia e tal hora. Mas outras vezes ele tem um pressentimento, eu sei, vai acontecer aí daqui a tanto tempo, eu tenho uma coisa comigo. Porque ele tem essa coisa, ele tem essa impressão. Porque no desdobramento até do sono, quando ele adentra o mundo espiritual e revê os seus companheiros de jornada, os seus orientadores, faz uma avaliação do próprio existir, isto é mostrado a ele, olha, tá chegando a hora, dia tal hora, assim, você vai se desvencilhar da carne. Então ele volta para o corpo, ele acorda no outro dia, ele não lembra exatamente do acontecido, mas ele fica assim, vez ou outra aquilo volta à sua mente, e ele entende isso como um aviso. Mas não é um aviso, é que ele recebeu esta revelação no momento de liberdade do corpo físico. E a pessoa conserva a intuição quando está acordada. Então, muitas pessoas acontece. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem, aceitam com tranquilidade. Não tem mais medo, não tem susto, não tem uma emoção desgovernada, ela tem tranquilidade diante desse fato. Sônia Maria chegou agora, que bom. Ana Fátima, Maria Geni, Irene, são amigos que estão conosco. Para elas, essa separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação. Ou, se preferires, um exemplo vulgar, é como tirar uma roupa grosseira para vestir uma roupa de seda. Então, para aquele que tem essa revelação da sua hora,
para aquele que tem a revelação da sua hora e que com naturalidade encara isso, tem aceitação para o fato, ela está preparada para esta vivência. E ela sabe que apenas vai mudar de situação, vai sair de uma densidade para outra, que a morte não é o fim, é o fim de um ciclo, de uma vivência, de uma perda de corpo físico, mas ela continua a sua vida agora nas paragens que ela semeou para si mesma. Naquilo que ela fez por merecer, ela vai continuar a sua jornada. Então ela não tem. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. A convicção espírita é a convicção da imortalidade, da continuidade do existir. E há uma ciência hoje usada, chamada tanatologia, usada em hospitais para doentes terminais e que estão com esse medo, com essa dificuldade. E então são psicólogos, são pessoas da área da saúde preparadas para isso, que vão fazendo conversações diárias e ajudando essa pessoa a mentalizar quadros felizes, imagens bonitas, a fazer orações de acordo com a religião dela, aquilo que ela crê, que ela possa se envolver em orações, em pensamentos de religiosidade, em buscar Deus na natureza, rever a própria jornada, entender a transcendência. E isso vai acalmando essas pessoas para um desencarne a ela inevitável, porém tranquilo. Aquela parte tranquila, ela tem agora uma visão melhorada dos acontecimentos. Bem, essas eram as perguntas sobre futuro. E o item 290 são perguntas sobre existências passadas e futuras. Então, não mais o futuro, mas vivências anteriores e vivências futuras. Se era possível perguntar isso, então, para o mundo espiritual. Se a morte é um medo, será que falta um acentinho? A morte, o medo, batalha para o crescimento espiritual fica mais brando. A morte eu acho que a morte sem medo é uma batalha, sim, para um crescimento espiritual, e isso fica mais suave, mais macio. Por incrível que pareça, eu estava conversando com um menino de 11 anos, né? Um dia desse, e ele me narrando um punhado de coisas. Ele tem uma mediunidade bastante acentuada, desde pequenininho. Vez ou outra a gente conversa. E ele estava me contando os últimos fatos observados por ele e tal, etc. E ele disse assim: olha, tia, se isso é a morte não dói. E eu não tenho medo da morte. Ele tem 11 anos. E por todos esses fatos que ele tem visto, nessas visões mediúnicas que ele tem, por todos os acontecimentos e criaturas que ele observa e ajuda, ele foi capaz de dizer isso para mim. Se isso é a morte não dói. E eu não tenho medo. E ele não tem medo. Ele sabe dessa continuidade. E sabe que o quanto melhor nós caminharmos aqui e fazermos da melhor forma a nossa vivência, mais tranquilos sairemos daqui. Mais tranquilos, continuaremos a nossa caminhada mais leves. Como disse, a questão é tirar uma roupa grosseira e ficar com uma roupa de cetim, uma roupa leve, que não nos atrapalhe, mas que nos dê conforto. Então, neste item agora, sobre existências passadas ou existências futuras, diz assim: os espíritos podem revelar-nos existências passadas? Hoje nós temos também na área da psicologia, na área médica, psiquiatria entra no meio, psicologia, todas essas áreas que trabalham com o ser humano, a mente, esses desdobramentos, elas têm uma terapia chamada terapia de vivências passadas.
Veja bem, não é terapia de vidas passadas, porque no começo o nome surgiu assim, terapia de vidas passadas. Hoje se aplica a palavra terapia de vivências passadas. Vivências que às vezes estão dentro dessa nossa própria existência, ocorreram lá na nossa primeira infância, não importa. Ou vivências passadas que antecedem esta encarnação. E que tem alguma dificuldade, algum nó que não foi dissolvido, desmanchado, e por conta disso, a pessoa hoje traz um sofrimento, uma dificuldade, e essas terapias, sim, é para ajudar a pessoa. Então não é vasculhar o seu passado por simples curiosidade. Não é. Porque é um tal, e aí vem o descrédito, né? Vem a crítica, que quantas vezes a gente já ouviu, todo mundo quer ser o faraó do Egito, a rainha de Sabá, todo mundo. Foi a rainha, foi a própria Cleópatra, todo mundo. Quem foi aquela que abanava a Cleópatra? Quem penteava o cabelo dela? Será que a gente não pode ser uma daquelas? E ó, já estava no lucro, porque vivia na corte. Vivia num lugar melhor do que as outras pessoas. Então nós temos que pensar sobre isso e deixar essa coisa, se houver necessidade, a revelação virá até nós. De alguma forma ela brota em nós e nós vamos perceber isso. Mas a pergunta foi essa: os espíritos podem revelar nos existência passada? Então podemos consultar as pitonisas, as médiums, os médiums de um modo geral na nossa atualidade, seja o nome que queiram dar, os paranormais, podemos consultar para saber, e os espíritos vão dizer das nossas vidas passadas, o que fomos, o que fizemos. Deus às vezes permite que elas sejam reveladas, dependendo do objetivo, dependendo do acontecimento, da razão, a Terezinha está lembrando muitas vidas, muitos mestres do Brian Weiss, Dr. Brian Weiss, psiquiatra norte-americano, e ele faz esse relato despojado de qualquer vínculo religioso. É um livro de um depoimento de pesquisa científica dele. Então, dependendo do objetivo, se isso vai resultar em alguma coisa boa, se vai ajudar, isso pode ser revelado. Por isso que eu disse da terapia de vivências passadas, se houve uma dificuldade e que hoje essa dificuldade nos impede da caminhada, de caminharmos adiante, a revelação disso pode desfazer esse nó, esse mal arranjado, e nos permitir então a liberdade da caminhada. Então Deus pode permitir, se for para a vossa edificação, então melhoria, crescimento e instrução. Se for por conta disso, de revelação, de instrução, nós então teremos sim a nossa possibilidade. Então, se há algo sério aí, edificação, instrução, as revelações serão verdadeiras. E nesse caso, quase sempre feitas espontaneamente, de maneira inteiramente imprevista. Nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então pode ser que em nós mesmos, especialmente por aquilo que são chamados sonhos recorrentes. Que são esses sonhos chamados sonhos recorrentes? São aqueles sonhos que se repetem com uma certa frequência na nossa vida, num período de tempo do nosso existir, e que se passam sempre no mesmo local, num local em situação muito semelhante, e os fatos, os acontecimentos nos levam sempre ao mesmo ponto. Esses sonhos recorrentes que vêm a nós são aquilo que nós estamos pondo para fora desse nosso passado. E se está chegando de forma espontânea até nós, há uma razão de ser. Há um fato acontecendo que vai se ajustar no nosso caminhar. Vamos lá, mais boa noite então ao Silvio, a Gislene, para que sejam todos bem-vindos.
Por conta disso é que os espíritos diziam nessa questão, de que as revelações podem vir de forma espontânea, se for para a nossa edificação, se for para o nosso crescimento, se for para a nossa instrução, se for para a nossa melhoria na caminhada, elas virão. Nós vamos ajustar aquele ponto nevrálgico, aquele ponto difícil, e vamos dar sequência ao nosso existir com tranquilidade, com agora desvencilhados daquele ponto mais difícil. Então veio inteiramente imprevista, porque ninguém estava procurando, ninguém estava pensando, e esta revelação se faz nunca para satisfazer a vã curiosidade. Há que ter um objetivo. Nós temos que resolver alguma coisa, né? Buscar aquele caminho para resolver alguma coisa. E aí nós vamos encontrar as respostas que precisamos, e tomadas as providências, vamos nos libertar, vamos saldar muitas vezes uma dívida, alguma coisa indevida, e vamos seguir em frente. Mas essa questão sobre revelar a existência passada tem um desdobramento, a questão 15A, que diz: por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? Vão contar do seu passado, falar alguma coisa da sua pessoa? E os espíritos respondem que são brincalhões. Em geral, considerar as suas assertivas, é falso, é mentira, é enganação, ou suspeitas que eles trazem, se não tiverem um fim sério e útil. Se não tem uma finalidade séria, libertação da criatura daquela dificuldade, aquela dor que ela está trazendo, ou a finalidade dela abraçar um caminho diferente, um trabalho diferente, fazer alguma coisa diferente a partir dali, se não é por essa questão, então, só para saber, os espíritos estão brincando, são espíritos brincalhões que fazem isso. Então, os brincalhões, em geral, nós devemos considerar como falsas ou suspeitas, se não tiverem um fim útil ou sério. Os zombeteiros, outro grupo de espíritos, existe o brincalhão, existe aquele, então, o brincalhão é o irresponsável, mas tem o da pegadinha, tem o zombeteiro, que se compraz, que é diferente do brincalhão, que é mais leve. O zombeteiro se diverte lisonjeando a vaidade das pessoas com pretensos antecedentes importantes. Então, um cuidado muito grande é isso, como nós temos. É a própria Cleópatra, é Júlio César, que está aqui agora reencarnado, é o próprio César descendo do pedestal de Roma, que é interessante. Nós quando temos essas falas, sempre vincula-se aos nomes da história, que foram grandes chefes de Estado, grandes mulheres de um passado, pessoas nobres. Como eu disse, ninguém é a lavadeira da duquesa, todo mundo é a duquesa. E aí, como é que ficou? Quem cuidava das roupas da duquesa? Não reencarnou mais? São revelações que nós precisamos tomar cuidado. Os zombeteiros, eles gostam de lisonjear a pessoa com pretensos antecedentes nobres, importantes. Seria mais lógico que com a evolução eles tivessem subido ao invés de descer. Referindo-se, por exemplo, a uma criatura vamos pensar aqui, porque tem gente que pensa que é a própria Virgem Maria que está aqui reencarnada. Ou que pensa, né, que alguém revelou que ela é a Joana d'Arc em carne e osso agora. Não era mais lógico a gente pensar que Joana d'Arc já era um espírito elevado e que a tendência é ascender e não descender? Descender até poderia, se fosse para ajudar as criaturas, se fosse para ter uma missão diferente. Aí seria até aceitável, claro. Jesus fez isso. Desceu para ajudar a humanidade.
Então, nós vemos sim que acontece. Mas a maioria desceu e continua rodando, chafurdando na lama aqui embaixo. E aí vem alguém assim, mas você foi tal criatura assim. Tem lógica se você já tinha um nível de comprometimento, de trabalho e conhecimento, de repente tá aqui chafurdando na lama, fazendo essa vidinha do oba-oba todo dia? Não é lógico. Não é lógico. Se você não tem um diferencial aqui, com uma proposta de vida que pudesse indicar aquela consciência já desenvolvida, estão te enganando. Estão somente te enganando. Vaidade e orgulho, como diz a Tânia. Sim, com certeza. Então, eles chamam a atenção para isso. Para se aceitar essas revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente por diferentes médiuns desconhecidos entre si. Então, vamos supor, alguém diz da minha pessoa, olha, no passado, você foi um dia lá, faz uma revelação, vem lá uma psicografia, vem alguma coisa. Tá, tudo bem. Aí, em outra ocasião, outro médium, outra pessoa que a gente não conhece, de repente, olha, me foi mostrado isso assim, assim sobre você. E bate com aquela, então começa a ficar atenta. Porque afinal, aquela pessoa, elas não se conhecem. Eu também não conhecia essa segunda pessoa, poderia dizer da primeira que conhece a minha vida, mas a segunda não. E aí, a gente então teria algo sério sendo revelado espontaneamente para nós. A Luz diz assim, pior que tem gente que acredita que foi a rainha e que na vida atual quer continuar seu reinado. E é verdade, Lourdes, não desceram do trono ainda, se acreditam, subiram, ascenderam ao trono e não querem dar a vez para mais ninguém e agora querem continuar a rainha. A gente ri, mas é sério, porque muitas pessoas dessas que andam pelas ruas, que nós chamamos andantes, andarilhos, muitas pessoas dessas, se nós olharmos a sua jornada, o seu modo de ser, existem aqueles que amarram uma capa nas costas, põem coroa na cabeça e andam com um cetro de queixo levantado. Ainda trazendo reminiscência de um passado e agora, numa condição tão complicada, ele não consegue se desvencilhar desta persona que ele um dia vivenciou. Causas existem, mas tem aquelas que acham lindo dizer que foi e que querem continuar sendo. Comodismo demais, comodismo demais. Vamos então, o orgulho, não é, Lourdes? Orgulho, como disse a Tânia, vaidade, orgulho. Parece que isso é tão importante e não é bem assim. Porque se um dia estivermos na qualidade de pessoas com esse nível de comprometimento, de responsabilidade na vida, se estamos aqui, talvez porque não tenhamos cumprido a nossa parte. Se estamos em momentos mais difíceis, talvez não tenhamos dado conta do recado. Então nem vale a pena querer saber muito qual é o tamanho da dívida. O melhor é ir trabalhando, fazendo o melhor que pode agora. E assim, com certeza, nós vamos zerando essas nossas dívidas, aliviando. Boa noite, Leilinha, que está nos cumprimentando, Mara também, boa noite. A questão 15b. Olha, é tão complexa a questão que ela está dividida em partes. Continua Kardec perguntando dentro do mesmo assunto, se não podemos conhecer nossa individualidade anterior, quer dizer, o passado, as personagens que já executamos no passado, se não podemos conhecer, dá-se o mesmo com o gênero de existência que tivemos, com a posição social que ocupamos e as qualidades e defeitos que predominaram em nós. Ele desdobrou tudo isso. Tudo isso. Porque se não podemos conhecer nosso RG do passado, tínhamos lá um RG, tínhamos um registro, um nome, um endereço.
Se não podemos conhecer isto do nosso passado, acontece o mesmo com o gênero, o tipo de vida que nós tivemos. Não podemos saber que tipo de vida levamos, que tipo de vida experienciamos no passado, qual a posição social que nós ocupamos nesse passado. Não sabemos a identidade, mas alguém podia dizer, olha, você tinha uma posição social elevada, ou você tinha uma posição social de miserabilidade, de dificuldade. Pode. Então, não podemos saber. E as qualidades e defeitos que predominaram em nós, talvez isso fosse o mais interessante. Saber, então, as qualidades que já estávamos portadores, mas também os defeitos que nós tínhamos e que talvez não tenham sido corrigidos ainda. Essa pergunta que Kardec faz. Não podemos saber isso também? Não é só a questão da identidade, do RG, mas todas essas nuances da personalidade que tínhamos, que estamos arrastando, nós não podemos saber? Isso pode ser revelado, se servir para melhorar. Embora não necessariamente digam quem fomos, eles podem dizer o que fomos e como fomos. Se servir de alerta, se servir de presta atenção, se servir para dizer você já teve isso, então agora trabalha nesse caminho para melhorar essa condição, pode ser revelado. Independente disso, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado. Já no livro dos Espíritos, os Espíritos alertam Kardec sobre isso, dizendo que nós poderíamos observar nas crianças quem ou esse como se experienciou essa criatura no passado, observando as suas tendências. É só observar as nossas tendências hoje. Pelo que nos deixamos arrastar? Qual é a nossa quedinha hoje? E aí nós vamos saber quem ou o que fomos. Não quem, mas o que fomos no passado. Se boa coisa ou não. Basta observar, estudar o nosso presente. As situações que vivemos, aquelas que se repetem, aqueles fatos constantes do nosso existir. Tudo isso nos faz ver esse nosso passado e vamos ter uma ideia por nós mesmos deste passado. Gente, nosso tempo se esgotou e nós vamos ter que parar então por aqui. Vamos parar no item 290, fizemos até a questão de número 15. Se Deus quiser, a semana que vem, na terça-feira, estaremos aqui novamente, que Ele nos permita isso, estaremos aqui novamente com as nossas reflexões, fazendo esses alertas todos, para que a gente use bem as faculdades que Deus nos permitiu, nos concedeu, e usando bem isso, nos tornemos criaturas melhores. Se tivermos que saber algo de dificuldade, de ruim em nós mesmos, que isso só serva de um alerta para a nossa melhoria atual, que já não é fácil. Já paramos para pensar porque estamos todos vivendo esta condição deste momento? Por que é que estamos aqui reunidos em famílias, em sociedade, em nações, experimentando toda essa dificuldade, todas essas incertezas? Se isso está acontecendo, uma razão existe. E se existe, nós temos que começar a olhar e buscar para poder tirar o melhor proveito de todas essas experiências que estamos vivendo. Amanhã, se Deus quiser, nossa noite de quarta-feira, noite de refletirmos sobre a obra O Pão Nosso, de Emmanuel. E vamos com uma reflexão do próprio Emmanuel, que é uma página que tem o título Nos Dias Difíceis. Nos dias difíceis,
reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que mundo os vencestes, de que forma os vencestes, e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Continua ele a dizer: nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também o teu hoje. Para isso, porém, é importante permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem o atrapalhar. Que sejamos instrumentos da paz, instrumentos do bem, instrumentos da luz. Confiemos, juntemos nossas forças para superar as dificuldades que surgem em nossos caminhos. Que Deus ilumine a todos, que Jesus abençoe, que a luz se faça nos lares, que a saúde se restabeleça para essa humanidade inteira. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser.